Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É segunda-feira, Flamengo aí se preparando para o confronto de quinta-feira contra a LDU. Jogo importantíssimo aí para as pretensões do Flamengo na Copa Libertadores da América. Penúltimo jogo, Maracanã, casa cheia, precisamos da vitória, não só essa também mas também contra o Deportivo Táchira na última partida. Ou seja, o Flamengo tem que fazer o dever de casa, tem que vencer com gols para poder aí não depender de mais ninguém. Na última rodada, onde praticamente estarão os três times com 11 pontos e o Flamengo não pode chegar nessa situação com dúvidas sobre a sua classificação para a fase de mata-mata. Portanto, vamos aí às notícias de hoje, dos preparativos do Flamengo para essa importante partida de quinta-feira pela Libertadores da América. Um grande abraço a todos, valeu! Boa tarde, gente boa, agora é comigo, Globo Esporte chegando e começando com uma notícia muito quentinha para você. CBF anunciou que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira até a Copa de 2026. Ele já comanda o Brasil contra Equador e Paraguai nas eliminatórias, jogos dias 5 e 10 de junho. Carlos Gil tá na sede da CBF, tô louco para saber dos detalhes desse negócio, Gil. Vamos lá, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Notícia quente para iniciar a semana, assim que é bom. A gente está aqui na sede da CBF. Uma novela que se arrastou aí por 2 anos, a gente pode dizer, né, Escobar? Porque os primeiros contatos feitos com o Ancelotti foram lá em junho de 2023. A negociação avançou, travou, esquentou, esfriou. Vieram outros técnicos, mas agora Carlo Ancelotti aí anunciado pela CBF como treinador italiano de 65 anos. Alguns detalhes aí do contrato, as bases salariais acertadas lá atrás foram mais ou menos mantidas. Carlo Ancelotti virá morar no Brasil, vai procurar um apartamento para morar aqui no Rio de Janeiro. Existe também um acerto para que ele esteja aqui na sede da CBF no próximo dia 26, anunciando os nomes dos convocados que vão entrar em campo, como você disse, a estreia dele em Guayaquil, no Equador, contra o Equador no dia 5 e no dia 10 tem Brasil e Paraguai jogando em São Paulo. A CBF fez esse anúncio através de um vídeo, um pronunciamento do presidente Edinaldo Rodrigues. É bom lembrar que o Carlo Ancelotti e o Real Madrid ainda não se pronunciaram oficialmente. Então a gente vai ver agora trechos desse vídeo do presidente Edinaldo Rodrigues aqui da CBF, confirmando o acerto com o italiano Carlo Ancelotti. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Muito bem, boa sorte para ele, né, Carlo Ancelotti. Daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, vamos ao vivo para a Espanha, falar mais desse acerto do Ancelotti com a seleção. Por enquanto, o técnico e Real Madrid ainda não se manifestaram, só a CBF. O homem é muito vitorioso, mas essa temporada não foi muito legal. Daqui a pouco a gente aborda tudo isso. Vamos falar de Botafogo, que goleada no Internacional em casa, hein? Ótima oportunidade para melhorar o clima com o torcedor que estava meio estranho. Dominou, bateu pro gol! Nada como uma noite de golaços para deixar o ambiente mais leve. 4 pro Botafogo, 0 pro Internacional. Mas era um Botafogo cercado de desconfiança antes de o jogo com o Internacional começar. Na noite chuvosa de um domingo de Dia das Mães, o alvo era um só. Se você fosse mãe do Renato Paiva, o que você mudaria no time? Ele, infelizmente, filhão, vai pra casa, descansar. O Paiva. Não deu liga, encaixou no time. Se me perguntar que a performance da equipa me agrada, não. Renato Paiva anda pressionado pelos torcedores, que demonstraram a insatisfação se ausentando do estádio. Apenas 7.800 pessoas compareceram ao Newton Santos, poucos privilegiados que viram uma goleada. Com menos de 10 minutos, Igor Jesus abriu o placar com chute no canto. Gol de quem sabe, gol de quem conhece, gol de artilheiro no cantinho, Igor Jesus! No fim do primeiro tempo, Marlon Freitas foi perfeito no lançamento. E Arthur manteve o nível da jogada na finalização. 2-0 Botafogo. Cabeça, grama, chute, finalização, rede, gol do Botafogo! O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente.
O sincerão Renato Paiva gostou mesmo foi do que estava por vir depois do intervalo. De facto, a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. E logo no início, de novo, Marlon Freitas lançou. De novo, chutaço de canhota. Só mudou o autor do gol, Cuiabano dessa vez, 3-0. Cuiabano num lindo gol! Fiz um belo gol e não é sempre que o Dia das Mães minha mãe tá acompanhando no estádio. De novo um lateral esquerdo, de novo um chutaço bonito. Alex Telles foi certeiro, 4-0. Alex Telles num chutaço, numa bomba sensacional! O importante é isso, o importante é vencer. Se for 6-0, 1-0, 4-0, 4-3, enfim, o importante é vencer. Cada ponto é importante no Brasileiro. O Botafogo de Renato Paiva deu motivos para o torcedor voltar a ter confiança no time e voltar a ter esperança diante de um cenário decisivo que tem pela frente. Quarta-feira, o adversário é o Estudiantes de La Plata, da Argentina, pela Libertadores. O Botafogo só depende de si para conseguir a classificação para a próxima fase. Mas uma derrota pode até eliminar o time de forma precoce. A gente entende que vai ser guerra sim, porque a gente não está classificado ainda na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para tentar sair com 3 pontos quarta-feira para a gente seguir bem na Libertadores. Verdade. E o Fluminense, hein? Perdeu pro Atlético Mineiro em Belo Horizonte num jogo muito doido e com requinte de crueldade. Desabafo do capitão Thiago Silva. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. O Fluminense estava vencendo o Atlético Mineiro até os 31 do segundo tempo. Mas o placar final a gente já sabe, né? Bora ver como foi desde o início, então. Estreia da grama sintética do Estádio do Galo. Os donos da casa e o Flu querendo encostar mais no topo da tabela. Tinha tudo para começar pegado, mas o primeiro tempo foi qualquer coisa. O primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Vamos logo para o que importa, então. Segundo tempo aí foi completamente diferente. Aos 10 minutos, Lianco saiu jogando errado. Canóbio aproveitou de primeira. Mata a fome, Canóbio! Lianco perdoa, Canóbio castiga. Eram 11 jogos sem fazer. Ficou bonito, hein, do atacante uruguai para encerrar um jejum. Só que o Rubens fez ainda melhor. Pro golaço! Lateral esquerdo ganha do Canóbio e acerta uma varada no ângulo. Aos 38, o Flu levou a virada. Pro Hulk cruzado, Fábio sobrou, Júnior! Primeiro gol do Júnior Santos com a camisa do Galo. O último dele tinha sido na final da Libertadores pelo Botafogo, exatamente contra o Atlético, lembra? O Flu correu atrás do empate, Martinelli roubou a bola e deixou o Serna na boa. Gol! Serna empata o jogo, 2-2. Isso aí aos 42 do segundo tempo. E olha o que o Fábio fez aos 47. Sensacional, Fábio! Das defesas do campeonato. Um milagre dos grandes. Defesaça com a pontinha da chuteira. Aí veio uma sequência de escanteios depois dessa defesa do Fábio. No primeiro, Hulk cobrou mal. No segundo, bateu mal de novo. No terceiro, outra reprise. Aí, antes do quarto escanteio, o Villani falou isso aí, ó. Olha, eu me arrisco a dizer que o Hulk dá sinal de cansaço. Faltou potência para ele levantar na área. Ele vai de novo. E foi na cabeça do Igor Gomes. Um jogo para a eternidade entre Atlético e Fluminense no Campeonato Brasileiro. 3-2 Galo. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Cabeça quente, né? Depois do jogo, o Thiago Silva se desculpou depois nas redes sociais dessa declaração de que faltava caráter ao Fluminense. O capitão do time escreveu que se expressou mal. Ele afirmou que não falta caráter para ninguém do grupo. Segundo ele, a palavra correta que ele queria usar no momento ali seria
personalidade. Tá dito então, Thiago. E para completar os gols do Brasileirão, Cruzeiro ladeira acima, Sport ladeira abaixo e Palmeiras líder isolado. Bora ver, o Vasco joga amanhã já pela Sul-Americana, um duelo direto contra o Lanús da Argentina pela liderança do Grupo G. Conversar com o Lucas de Sena. Fernando Diniz já assume o time nesse jogo, né, queridão? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Fernando Diniz estreia na segunda passagem dele como técnico do Vasco. Amanhã, a primeira passagem foi em 2021. O treinador desembarcou ontem no Rio, treinou o time hoje pela manhã e daqui a pouquinho, no meio da tarde, embarca com todo o elenco para Buenos Aires, na Argentina, onde amanhã à noite pega o Lanús nesse confronto direto para manter a esperança de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz chega agora num momento de reformulação do futebol vascaíno. O Marcelo Santana, ex-executivo de futebol do clube, foi demitido ontem e o Felipe Loureiro, que estava como técnico interino, segue por enquanto como diretor técnico, mas essa função vai ser rediscutida com o Fernando Diniz e o futuro diretor de futebol que vai ser contratado ainda. O Pedrinho, presidente do Vasco, sonha em trazer o Rodrigo Caetano, hoje diretor de seleções da CBF, para essa função de diretor de futebol. Fernando Diniz assinou contrato até o fim do ano que vem, trouxe com ele 2 auxiliares e um preparador físico e chegou falando em retomar a confiança dos jogadores. Vamos ouvir. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar e essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. E ó, é V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos pra cima. O Vasco está precisando desse otimismo aí de mudar o astral, porque a última derrota no Brasileiro foi feia, hein, Lucas? E só falando, gente, Felipe Loureiro é o Felipe Maestro, né? Todo mundo conhece, cria do Vasco, inclusive. Fala aí, Lucas, foi feia a derrota do Vasco? Hoje o Vasco completa um mês sem vencer, Escobar. São 8 jogos nesse período. No sábado, em Salvador, no estádio Barradão, contou com um homem a mais. O Mateuzinho do Vitória foi expulso aos 32 do primeiro tempo por uma cotovelada no Paulinho. Aí o Verratti aproveitou, abriu o placar, mas depois tudo desandou para o Vasco. O Renato Kaiser fez 2 gols e marcou a virada do Vitória por 2-1. O Vasco agora está na zona do rebaixamento no Brasileirão, é o 17º colocado e no desembarque dos jogadores na volta para o Rio depois dessa partida, houve protestos da torcida que acabou até entrando em confronto com a Polícia Militar. Pelo Brasileirão, o Vasco volta a jogar no sábado. Aí, aqui em São Januário, a volta para casa do time depois de 6 jogos longe daqui. Um abraço. Valeu, Lucas de Sena. Tomara que o astral já seja outro em São Januário. Um abração para você, esse é o muito querido. Sábado, gente, Flamengo venceu o Bahia e segue na vice-liderança do Brasileirão. Tá a 2 pontos do líder Palmeiras. Bora ver então como é que foi essa vitória. De novo ele, né? Tá decidindo tudo que é jogo. Arrascaeta! O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, gol dele, de cabeça. Não costuma fazer gol de cabeça não, né? Aí teve esse lance duro do Gerson, disputa de bola ali com o Eric Pulga. Ó, pra ver no VAR, ela pisou legal, né? Chegou a torcer ali a perna do Pulga, foi expulso o Gerson. E aí ele não joga o clássico de domingo contra o Botafogo. Seguimos então. Nesse fim de semana de Dia das Mães, que imagem bonita lá. A mamãe amamentando o filhinho dela lá no jogo do Flamengo, né? Na mureta ali do Maraca, comemorando a vitória do Flamengo. Bonito, a gente aproveita essa imagem para celebrar e mandar um abraço carinhoso, apertado para todas as mães do